Eu me esforço ao máximo para ser coerente entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. A minha luta pela educação, ela tem 34 anos. Começou em 1985, o ano que eu entrei na sala de aula pela primeira vez. Eu não faço discurso de ocasião. A minha luta pela educação, dentro da sala de aula, em mais de 30 anos, e fora dela, tem sido permanente, tem sido dioturnamente. Eu não faço discurso contra ou a favor ou critico a educação, dependendo de quem é o governador, o presidente ou o prefeito. Isso, para mim, não tem a menor importância. Eu gostaria de lembrar que no ano passado, nos 4 anos do senhor governador Paulo Artung, foram fechadas 41 escolas estaduais, mais de 6.000 turmas, houve o fechamento do turno noturno de quase 200 escolas, Paulo Artung cortou 50% da verba do PEDDE, que é uma verba que vai para pequenos serviços nas escolas, proibiu a licença para mestrado e doutorado de professores e mudou os critérios do bônus de desempenho para professores, cortando em grande parte qualquer licença que eles viriam a tirar. E eu sempre critiquei tudo isso, e continuo criticando e continuo lutando para que esse quadro seja revertido no atual governo. Agora, eu acho curioso que, de repente, tem gente que agora é deputado, mas era secretário no governo passado, que nunca se ofereceu sequer para ser interlocutor das comunidades escolares, dos professores e alunos, para impedir que essas atrocidades ocorressem. Mas, de repente, virou o grande defensor da educação e falando coisas que não são exatamente assim. Então, assim, eu nunca fui contra o projeto Escola Viva, eu fui contra a forma que foi implantado, e se o governo Casagrande implantar mais unidades, porque estão previstas mais cerca de 40, serei contra da mesma forma, porque aonde a Escola Viva, sem ser a Escola de São Pedro, aonde a Escola Viva foi implantada por Artung, lá em Muniz Freire, lá em Ecoporanga, lá em Iuna, em Cariacica, em Vila Velha, em todos os lugares gerou problema, principalmente porque parte dos alunos foram obrigados a sair dessas escolas. Porque escolas, por exemplo, como o Daniel Comboni lá em Ecoporanga, tinha quase 1.000 alunos. A escola, para manter o regime integral, ela só pôde abrigar cerca de 300, 400 alunos. O resto foi obrigado a sair, seja porque trabalhava, seja porque não podia frequentar, enfim. Então, só quem acompanhou o par e passo pode falar. Agora, tem coisas que só dá para discutir em termos de educação com quem entende realmente educação e não com quem faz discurso de ocasião, porque aí fica realmente muito difícil você debater educação com quem faz discurso de ocasião. É como se eu quisesse debater saúde com o Dr. Hercules ou com o Dr. Rafael e tal, como se eu soubesse mais sobre saúde do que eles. Então, assim, o meu posicionamento em defesa da educação, ele independe de governo de ocasião. E eu não faço discurso de ocasião. A minha defesa é permanente. E não interessa se é Casagrande, se é Artung ou quem quer que esteja no governo, eu vou lutar pela educação, eu vou defender as escolas, eu vou defender os alunos, eu vou defender professores, sempre, sem ser corporativista e sem ser politiqueiro. Uma defesa fundamentada na importância da educação. Desta forma. E eu gostaria de esclarecer mais uma vez o que eu falei na semana passada. Não é defesa ao secretário de Educação, muito menos ao governo. Mas nunca houve uma decisão de fechar a Escola Viva de São Pedro. Havia uma discussão, um debate entre a Secretaria de Educação e a comunidade escolar. Agora, decisão não havia. E na semana passada, quando alguém aqui subiu para falar sobre isso na quarta-feira, desde a segunda-feira que já estava liberadas as matrículas para a Escola de São Pedro, pela SEDU. Então, assim, essas coisas precisam ficar muito claras. Não há... E eu não estou fazendo defesa nem da SEDU, nem do governo, mas não há processo de desmonte nenhum do projeto Escola Viva por parte do governo. E falo mais uma vez, eu continuo com as mesmas dúvidas que eu sempre tive.
A questão de você ter escolas que vão bem porque o governo apoia muito, enquanto abandona as outras, isso não é política educacional adequada, né? Mas, mais uma vez, deixo muito claro que os meus posicionamentos sobre a educação sempre foram os mesmos. E são 34 anos de luta pela educação. Agora, as pessoas que ano passado que ficaram 4 anos no governo Paulo Artung e nunca disseram um A sobre o fechamento de mais de 6 mil turmas, 41 escolas, com a redução de PEDDE, com o fechamento do turno noturno de quase 200 escolas, deveria, então, repensar o que é que defendeu no governo passado e o que é que está defendendo agora, né? Porque não dá para se fazer discurso de ocasião como se fosse grande defensor da causa educacional. Muito obrigado, presidente.